Bom, gente, vamos falar agora sobre efeitos da condenação? Avançando aqui para o finalzinho da nossa teoria da pena, né? É o momento de a gente conversar um pouco sobre o que acontece quando a pessoa sofre uma condenação criminal, tá? Essa aqui é uma questão muito importante, porque essa é uma das grandes diferenças que tem, né, entre eu receber uma sanção criminal e uma sanção de outra natureza, né, uma sanção civil, uma sanção administrativa, né? Porque assim, obviamente, a sanção criminal é sempre imposta por juiz penal, no final de um processo penal, etc, etc, etc. Até aí vocês já sabem, nenhuma grande novidade. Só que poderia parecer, né, que não faz tanta diferença se pagar uma multa, né, penal, pagar uma sanção administrativa pecuniária, uma multa, seria mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui a gente começa a ver a importância disso, né? Aqui a gente começa a observar que faz bastante diferença, né? Então eu já mencionei com vocês en passant algumas dessas diferenças, né, em outros momentos aqui anteriormente. Agora chega o ponto de nós nos aprofundarmos nesse assunto, né, e efetivamente entendermos muito bem o que acontece quando eu tenho uma condenação criminal. Então, primeira coisa, quando acontece a condenação criminal, de cara eu tenho que fazer uma diferenciação entre dois tipos de efeito que ela produz, tá? Os efeitos que são penais, ou seja, especificamente ligados ao direito penal, né, que tem a ver com o direito penal, e efeitos extrapenais, ou seja, efeitos que vão acontecer fora do direito penal. Porque vejam vocês, né, o direito penal é tão evoluído, tão importante, que ele acaba até regendo o que os outros ramos do direito vão fazer. Muito embora eu esteja falando com uma certa ironia e brincando, né, vocês vão ver que tem um grande fundo de verdade nisso. De fato, né, o direito penal muitas vezes projeta os efeitos das suas condenações para outros ramos do direito, para outras situações que vão acontecer, tá? Então, vamos estudar cada um desses efeitos, né, e ver como que acontece. Então, começando pelos efeitos penais. O primeiro efeito penal, mais óbvio, que eu não preciso nem dizer, é a pena, evidentemente, né? Então, se a pessoa sofreu uma condenação criminal, ela terá que cumprir uma pena. Seja lá qual for. Pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos, uma pena de multa, né? Aí vai variar. Mas sempre que eu tenho uma condenação criminal, haverá, né, a necessidade de cumprimento de pena, né? Então isso é uma coisa que vai ter que acontecer necessariamente, tá? Depois, além disso, segundo efeito que é penal e que é altamente conhecido, todo mundo já sabe, se for o caso, a perda da primariedade, né? Então se a pessoa ainda era primária, ela deixa de ser primária, se não for mais primária, se torna reincidente, né? Então também isso é evidente que acontece. Terceiro efeito, também extremamente conhecido de vocês, é a revogação do sursi e do livramento condicional. Já falamos também sobre isso. Quando eu tenho a condenação, o sursi e o livramento condicional, se houver, né, são revogados, tá? E o pior dos efeitos, esse aqui é o terrível, é a colocação do nome do réu no rol dos culpados. Tô brincando, né? Mas também o efeito da condenação também vai acontecer aqui a partir dessa condenação penal, tá? Então, esses são os efeitos penais. Porém, como eu já tinha adiantado para vocês, existem efeitos extrapenais, né? Efeitos que não estão no direito penal, efeitos que, pelo contrário, vão aparecer em outros ramos do direito e que vão ser igualmente importantes para nós, que vão aparecer lá nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Dentro desses efeitos extrapenais, temos duas possibilidades, os genéricos e os específicos, tá? Então os genéricos eles valem para quaisquer condenações e os específicos apenas para alguns casos específicos, que a gente já vai ver quais são, tá? Além disso, né, os genéricos eles são automáticos, tá? Então, muito embora sejam efeitos extrapenais, eles não precisam ser declarados pelo juiz. O juiz não precisa falar que vai acontecer, porque é pressuposto, né? A própria lei já fala. Quando ocorre a condenação criminal, a gente vai ter necessariamente esse efeito. Por isso que ele é automático, né? Ele é genérico, independe de qualquer declaração do juiz. É claro, o que abunda não prejudica. Então, se o juiz quiser escrever na sentença, não vai ter problema nenhum, a gente vai ter aqui o efeito do mesmo jeito. Mas caso o juiz não escreva, tá, a gente vai ter o efeito também, porque ele é automático. Diferentemente dos específicos, que eu vou falar daqui a pouquinho, que eles não são automáticos. Eles precisam ser declarados motivadamente. Então o juiz vai ter que dizer, né, por que a gente tem aquele efeito necessariamente em cada situação, tá bom? Bom, então falando primeiro dos efeitos genéricos, que são aqueles que são
automáticos, né, importantíssimos. Primeira coisa, obrigação de indenizar, né? Então, aqui, mais uma vez, é o direito penal regendo o direito civil. Me desculpem os civilistas, mas essa é a verdade, né, da qual nós não podemos fugir. Porque indenização, né, gente, é uma palavra que civilista gosta muito, né? Civilista gosta muito de falar, porque a indenização, vamos pedir uma indenização, danos morais, danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes, aquelas coisas chatas aí que vocês estudam, né? Então, veja, quando eu tenho aqui o cometimento de um crime, normalmente, isso não é uma regra, não é 100% das vezes, mas normalmente, quando eu tenho crime, eu tenho também ilícito civil, tá? Então, na maior parte das vezes, quando acontece o crime, existe um ilícito civil e existe, por consequência, uma obrigação de indenizar. Vejam vocês, né? Então isso é muito óbvio lá no capítulo dos crimes contra o patrimônio, né? Então quando a gente fala em crimes contra o patrimônio, é muito evidente que existe uma obrigação de indenizar, no caso de um furto, de um roubo, de um estelionato, alguma coisa assim, tá? Mas é importante que vocês notem que também vai ter essa obrigação de indenizar, até mesmo em crimes que aparentemente não trariam essa obrigação, né? O exemplo mais claro, mais marcante é o próprio homicídio. Quando você tem o homicídio, né, o que vai acontecer? Muitas vezes, né, você vai ter que indenizar a família. A pessoa que morreu, às vezes era rimo de família, às vezes tem os danos morais, tá? Então não é tão comum a gente ter o pagamento dessa indenização na prática, né, no dia a dia, porque muitas vezes os réus são pobres, né? Então, portanto, acaba não havendo pagamento nenhum. Mas notem que, a rigor, seria devido, seria um ilícito civil. Então a gente vai ter alguns crimes que não vão gerar essa obrigação de indenizar, evidentemente. E quais são esses crimes? Normalmente aqueles crimes que são contra bens difusos, né? Aqueles crimes que atingem vítimas indeterminadas, né? Vítimas que não podem ser individualizadas, tá? Então, por exemplo, né, o cara que é usuário de droga, ele não tem muito quem indenizar por estar usando droga, né? Ele não está prejudicando uma pessoa específica, né? É um crime contra a saúde pública, conforme vocês sabem, né? Então, por isso, você não vai ter essa obrigação de indenizar. Mas normalmente tem. E a sentença penal tem essa característica, né? Então, ela vai funcionar, vejam vocês, como um título executivo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, desde aí da antepenúltima reforma que teve no Código de Processo Penal, o juiz, ao dar uma sentença penal, ele já pode, inclusive, fixar o valor mínimo da indenização que tem que ser dada. Tá? Então o juiz vai lá e escreve assim, ó, condeno, né, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pagamento de multa, não sei quantos dias multa, etc, etc, e pagamento de indenização mínima no valor de, digamos, 5 mil reais. Tá? Tô chutando aqui qualquer coisa. Então, a gente vai ter essa possibilidade atualmente, né? Você vai ter um pagamento que já vem na sentença penal. E por isso que a sentença penal é um título executivo. Porque ela vai funcionar, gente, exatamente como se fosse um cheque, como se fosse uma letra de câmbio, como se fosse uma nota promissória, como se fosse qualquer título de crédito. Eu não sei se vocês já estudaram essa matéria de títulos de crédito, né, lá em Direito Empresarial. Mas, eu vou contar para vocês, né, que quando você tem um título de crédito, como um cheque, por exemplo, é praticamente a mesma coisa que você ter dinheiro na mão. Então vejam, né? Falando de um assunto que é de direito empresarial, e aproveito a oportunidade que é raríssimo eu falar sobre isso. Se alguém me dá um cheque, isso é dinheiro. Eu posso a qualquer momento ir lá no banco e trocar aquele cheque por dinheiro. Ah, mas e se o cheque estiver sem fundo? Se o cheque estiver sem fundo, você vai fazer o quê? Você vai executar esse cheque. Então vai no cartório, vai protestar e vai executar. Tá? Você vai necessariamente receber? Não, não necessariamente. Se não houver bens a serem executados, né, se não tiver jeito, você pode acabar não recebendo nada. Mas a saída é você fazer a execução. E notem que essa execução não vai discutir em momento algum, né, a razão pela qual aquele cheque foi emitido. Então quando você vai executar, você não precisa dizer, eu dei esse cheque para pagar o conserto da piscina, não sei o que, não. É um cheque, né, e ele tem que ser executado. É isso, tá? E o juiz não vai querer nem saber. Dizia o meu professor Vilaça, né, quando eu estava no 2º ano da faculdade, como vocês estão agora. Ele falava o seguinte, título de crédito, assinou, pague e não chie. E é uma grande verdade. É dinheiro, gente. Pense bem antes de assinar cheque.
né? Atualmente, com esses outros meios de pagamento que existem, né? Cartão de crédito, cartão de débito, eu, pelo menos, evito ao máximo dar cheque. Cheque não é uma boa forma de pagamento, tá? Porque é isso, o cara quer receber pelo cheque, ele tem direito. Ah, mas e se o cara for safado, se ele me enganou, eu dei o cheque, ele não entregou mercadoria, eu não posso discutir isso na justiça? Posso, claro que eu posso, né? A Constituição Federal já diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito vai deixar de ser apreciada pelo judiciário. Vocês sabem disso. Você pode discutir. Mas daí o que vai acontecer? Não vai ser uma mera execução. Você vai ter que fazer aquele processo de conhecimento, que chama, né? Então aquele processo em que o juiz vai conhecer todos os fatos, vai ouvir testemunha, vai analisar os documentos, vai fazer perícia, e depois de 722 anos, ele vai proferir a sua sentença. Ou seja, é uma coisa muito mais lenta e muito mais complicada do que um processo de execução. Porque o processo de execução, se existe lá o título, ele pode ser executado. E pronto, né? Não tem mais discussão. Né? Apareceu lá o título, então, tem o cheque, vai pagar. Né? Se tiver algum bem, vai ser penhorado, vai ser executado, né? O juiz não vai querer nem saber. Né? É assim que funciona em princípio. Então, a sentença penal, ela é exatamente isso. Ela permite, né, que você execute diretamente no cível. Tá? Então, é claro, o juiz penal não vai mandar executar a sentença nessa parte cível de pagamento. Ele vai mandar executar na parte penal, né, de cumprimento da pena. Na parte de indenização de pagamento, o juiz penal não vai mandar que a execução seja feita. Até mesmo porque foge da competência dele. Então a vítima vai ter que entrar com um processo civil pedindo essa indenização. Só que, em ela tendo a sentença penal, o que acontece? Essa obrigação de indenizar passa a ser certa. Então não tem como o réu discutir e falar, não, mas eu não quero indenizar, acho que não é justo indenizar. Não, vai indenizar sim. É como se ele tivesse assinado um cheque. Vai indenizar. Porque a decisão do juiz criminal, nesse caso, vincula a decisão do juiz civilista. Então o juiz civilista não pode ir contra o juiz criminal. Até mesmo porque, né, gente, geraria aqui uma decisão absurda. Como que pode o cara ser culpado por uma coisa no crime e inocente dessa mesma coisa no cível? Não pode, né? Então por isso que vai ter esse vínculo. O juiz criminal condenou, essa condenação traz consigo essa obrigação de indenizar e que o juiz civil vai apenas executar. Não vai ter que fazer todo um conhecimento para saber o que está por trás, né, daquilo, se tem que pagar mesmo ou não, né? Ele não vai entrar nessa discussão, ele vai apenas mandar pagar. Né? A única coisa que você pode discutir um pouquinho nesse processo de execução é o valor da indenização. Então, antigamente, né, antes da penúltima reforma do Código de Processo Penal, o juiz não fixava valor, ele apenas escrevia, né, o juiz da vara penal, que tornava certa a obrigação de indenizar. E aí o valor era totalmente discutido pelo cível. Hoje em dia, como eu disse, ele fixa um valor mínimo, mas pode haver uma discussão. Então, às vezes, o juiz penal lá fixa R$5.000, eu, como vítima, quero receber 10. Posso pedir isso lá no cível, não tem problema. Mas não pode ser menos do que 5.000 e não pode, em hipótese alguma, não pagar nada, porque já foi reconhecido que houve crime e isso gera essa obrigação de pagar. Tá? Nesse ponto, gente, vamos fazer aqui uma nota de rodapé e aprender uma coisa importantíssima, que caiu no exame da OAB quando eu prestei. Tá? Então, quando eu prestei a OAB, lá em 2002, né, já 18 anos atrás, foi exatamente essa questão que caiu, questão bem difícil e que agora vocês já têm capacidade de resolver com base na explicação que eu vou dar para vocês. Que é o seguinte, em suma, o que eu acabei de falar para vocês, que a sentença condenatória penal, ela vincula o juízo cível. Ou seja, né, se o réu foi condenado no crime, necessariamente, obrigatoriamente, ele vai ter que pagar a indenização do cível. Não tem como ele escapar dessa indenização, só se não houver bens a executar, ou se a vítima não quiser executar, alguma coisa desse sentido. Né? Mas juridicamente, a obrigação de indenizar existe. Né? Ele vai ter que indenizar, queira ele ou não. Né? Ele vai ter essa obrigatoriedade aqui nesse caso. Muito bem. Mas agora, vamos pensar ao contrário. Então, como que fica se esse mesmo réu for absolvido no crime? Então o cara está sendo julgado lá por roubo, por exemplo. E daí ele acaba sendo absolvido no processo de roubo. Será que isso produz efeitos no cível? Então será que essa absolvição lá do roubo, né, impede que a parte peça alguma indenização no cível? Porque nós vimos que o contrário é verdade. Quando ele é condenado no crime, ele também foi condenado, entre aspas, no cível. Agora, se ele for absolvido no crime, isso absolve também no cível?
Então, a resposta é de sempre aqui, gente, muito cuidado, é depende. Eu já falei para vocês, né, que para a maioria das perguntas que os professores fazem na faculdade de Direito para vocês, a resposta deve ser depende. E aqui não é diferente, a resposta é depende, tá? Depende. E depende do quê? Da razão pela qual se deu essa absolvição. Porque, vê, vamos trabalhar com alguns exemplos, para ficar bem fácil de vocês entenderem. Digamos que o réu está sendo acusado de dano, crime de dano, que é doloso, tá? Ou seja, intencionalmente o cara vai lá e produz um dano para outra pessoa. E ele acaba sendo absolvido nesse processo de dano, porque se entende que não houve dolo, que foi um dano culposo. Então foi culposo, sem querer, ele se desequilibrou, caiu e acabou quebrando lá alguma coisa que é de outra pessoa. Não existe dano culposo no Código Penal. É fato atípico, né? Não tem essa possibilidade. Então, como não tem dano culposo, ele vai acabar sendo absolvido por atipicidade da conduta. Só que percebam que nesse caso, o ilícito civil permanece. Porque não existe dano culposo no direito penal, mas existe dano culposo no direito civil. Se você bate o seu carro e causa um acidente para outra pessoa, perdão, causa um prejuízo para outra pessoa, ainda que isso não tenha sido doloso, né, ainda que esse prejuízo tenha sido absolutamente culposo, sem querer, você vai ter que pagar, você sabe disso. Então pode acontecer isso, podemos até dar esse exemplo mesmo. A pessoa está sendo acusada de crime de dano porque teria batido o carro de propósito no carro do desafeto, da pessoa que não gostava, tá? E aí o cara vai lá e demonstra que não foi de propósito, que na realidade foi uma imprudência. Ele estava dirigindo, se distraiu e acabou batendo. Então não tem crime de dano, porque é fato atípico, mas pode permanecer o ilícito civil. Ou seja, tá? Não necessariamente quando a pessoa é absolvida no crime, ela também está absolvida no civil, não é automático, tá? Então não é porque não vai ter responsabilidade penal que também não vai ter nenhum tipo de responsabilidade civil. Precisamos tomar muito cuidado com isso. São duas coisas diferentes, né? E totalmente independentes aqui nesse caso, né? Então, pode acontecer da sentença penal absolutória vincular ao civil. Então pode acontecer do juiz penal decidir e essa decisão impedir que o juízo civil fixe alguma indenização? Pode. Mas normalmente, né, isso vai acontecer quando nós temos duas situações, tá? Então quando você tem ou inexistência do fato, ou seja, o crime não aconteceu nada, né? Então a pessoa está sendo acusada de homicídio e a vítima aparece viva, na realidade ela estava esse tempo todo passeando na Europa, né? Então não houve homicídio, não teve nem tentativa, não teve nada. Então ele vai ser absolvido por inexistência do fato e obviamente essa absolvição por inexistência do fato vai ensejar também uma absolvição no cível, porque se não teve o fato no crime, não teve no cível também. É diferente do exemplo lá do dano, né, que é atipicidade penal, mas eventualmente você pode ter responsabilidade civil. Aqui não, aqui você está falando de uma situação em que o fato não aconteceu. Uma outra situação que pode acontecer aqui também é a negativa de autoria. Então você fala, ó, até teve homicídio, só que não foi o réu que cometeu, foi outra pessoa. Então se o juiz já decidiu, né, que não foi ele que cometeu, então também não tem sentido, né, essa mesma pessoa tomar um processo civil pedindo uma indenização, porque o juiz já resolveu que não foi ele que cometeu, tá? Então também já está resolvido isso. Mesma coisa vai ser, gente, em princípio, tá, tem exceção, no caso de excludente. Então normalmente, né, quando eu tenho alguma excludente, por exemplo, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, aquelas excludentes que nós estudamos no semestre passado, também eu não vou ter, né, a possibilidade de indenização civil, tá? Normalmente isso não vai ser possível. Por quê? Porque a excludente, em regra, ela é global. Então se a excludente exclui a responsabilidade penal, ela vai excluir também a civil, né? Não tem como você ter uma coisa que é seletiva, né? Com uma única exceção. Tem um caso só que eu mencionei para vocês no semestre passado, espero que vocês lembrem, que é no estado de necessidade. Não sei se vocês lembram, né? Eu falei para vocês que existe o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo, tá? O estado de necessidade agressivo, muito mais comum, é aquele que acontece contra alguém que não tem culpa na situação de perigo.
Então lembre do exemplo que eu dei na aula, lá o Titanic está afundando, né? Eu vou lá e mato um outro passageiro, que é tão vítima quanto eu, para pegar um salva-vidas. Então esse é o estado de necessidade agressivo. Esse autoriza a indenização no cível, tá? Cuidado. Então não tem crime aqui. Se eu matar um outro passageiro para pegar o bote dele, eu vou escapar com certeza totalmente da responsabilização penal. Mas eu não escapo da responsabilização civil. Eu escapo da responsabilização civil apenas se for a hipótese de estado de necessidade defensivo, tá? Que é aquele que eu vou agir contra quem provocou a situação de perigo. Então, no mesmo exemplo do Titanic, vou estar em estado de necessidade defensivo se eu pegar o bote salva-vidas do comandante, daquele simpático vovô de barba branca que aparece lá no filme, né? Se eu for tirar o salva-vidas dele, aí estou em estado de necessidade defensivo, está totalmente excluída a ilicitude, né? Não tem ilícito nem penal nem civil, tá? Então, gente, normalmente são essas três situações. Depois vocês vão ver isso melhor em processo penal. Mas, em princípio, é isso, tá? Negativa de autoria, né? Inexistência do fato, excludente de ilicitude, exclui também a responsabilidade civil. Porém, quando eu tenho aí um caso que é fato atípico, né, ou que é muito comum na prática, eu tenho uma absolvição por falta de provas no crime, tá? Então o cara é absolvido por falta de provas, seguindo aquela regrinha que vocês conhecem muito bem, né, que é do indúbio pro réu. Então, usando o indúbio pro réu, eu absolvo lá o sujeito por falta de provas, porque simplesmente eu não sei se ele cometeu ou não aquele crime, tá? Então, é isso que vai acontecer. Nesse caso, eu também posso discutir no cível, não tem problema. Porque, claro, gente, no processo penal, pelo menos em tese, né, o juiz tem que ser extremamente rigoroso ao fazer uma condenação. Porque a gente está falando de uma coisa muito séria, está falando em privar a liberdade da pessoa, que é uma coisa que não tem muito como reparar, né? Ainda que você obrigue ao pagamento de uma indenização por conta de ter ficado preso injustamente, alguma coisa assim, o tempo que ele perdeu, que ele ficou preso, é reparar. Agora, uma indenização civil é mais fácil, você faz devolver o dinheiro, paga com juros, com correção monetária, e está tudo mais ou menos resolvido. Então, quando você tem absolvição por falta de provas no crime, você pode ter o processo civil sim pedindo uma indenização. Só preste atenção numa coisa. Nesse caso, né, o autor da ação, lá no processo civil, ele não tem nada. Porque quando tem a condenação criminal, conforme eu falei para vocês agora há pouco, eu posso, né, simplesmente apresentar aquela condenação criminal como se fosse um cheque para ser executado no cível, né? Então isso vai ser plenamente possível. Aqui eu não tenho essa possibilidade. Então eu não vou falar de uma execução. Eu vou ter que falar de um processo de conhecimento. Então, o cara foi absolvido por falta de provas no penal. Eu posso processá-lo no civil pedindo uma indenização? Posso. Mas vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que ouvir todas as testemunhas, juntar documento, perícia, o vídeo da câmera de segurança e tudo mais. E aí, se você conseguir convencer o juiz lá do cível que você merece uma indenização pelo que aconteceu, não tem problema. Aí você vai receber a sua indenização e vai ficar tudo certo, tá? Mas muito cuidado com isso, né? Não é tão simples quanto pode parecer, tá bom? Bom, então, gente, estamos aqui falando dos efeitos extrapenais da condenação. Comecei pelos genéricos, né? O primeiro deles é a obrigação de indenizar. Segundo efeito que vai acontecer, esse aí, conta pro seu tio dentista, porque eu tenho certeza que ele não sabe disso. Vou falar para vocês. Vejam, é o confisco do produto e dos instrumentos do crime. Então vou começar pelo produto. O que é o produto? Como o próprio nome diz, é o que o crime produziu. Então se é um crime contra o patrimônio, é a coisa que foi furtada, que foi roubada. Se é um crime de corrupção, é o dinheiro que a pessoa recebeu, esse tipo de coisa, né? É o proveito que o criminoso obteve por meio da prática do crime. Então, gente, a lei fala que automaticamente a pessoa que recebe uma condenação criminal vai ter tudo isso perdido, isso vai ser confiscado, né? Não existe, como vocês sabem, pena de confisco, de eu tirar as coisas da pessoa. Mas aqui, né, não é confisco só não é confisco das coisas da pessoa. A gente vai ter aqui um confisco também, né, perdão, vai ser um confisco só do enriquecimento ilícito, né, só das coisas que ele não poderia ter, do proveito que ele teve pelo crime, tá? Então, assim, cuidado, porque vai chegar o seu tio dentista e vai falar assim, porque o Brasil é uma palhaçada. Aqui o cara rouba,
né, vai preso e depois quando ele sai da cadeia, todo o dinheiro que ele roubou está lá à sua espera. Isso é um absurdo. Deveria ter uma lei dizendo que a pessoa perde o que ela roubou. E eu vou dizer para vocês, avisa para o tio dentista, existe, né? Essa lei se chama Código Penal. Está escrito lá com todas as letras, quem não acreditar em mim vai lá e olha, artigo 91 e 92, que quando a pessoa comete um crime, o produto do crime deve ser confiscado. Está escrito lá isso, tá? Aí você vai falar, ah, mas eu conheço, né, não sei quem que roubou e que não... Aí, gente, isso é verdade. Infelizmente acontece, não vou mentir para vocês, né? Não vou falar que o nosso direito penal é perfeito, que todo mundo que faz coisa errada no Brasil é punido, porque isso não é verdade. Mas o problema não é tanto a lei, né? O problema é que muitas vezes o sistema como um todo não funciona, o que é muito ruim, tá? Tá errado. Mas não adianta você falar, tem que colocar na lei que vai confiscar, já está isso na lei, né? Não é uma questão de falta de previsão legal, né? É muito mais uma questão de funcionalidade das coisas. E é algo, gente, fundamental nesse nosso século XXI. Se a gente quer lutar contra o crime organizado, principalmente, né, temos que zelar por esse confisco do produto do crime. Porque o negócio é o seguinte, vocês imaginam, tá, nesses tempos aí de Lava Jato, Operação Sevandija, essas coisas todas que a gente acompanha. O cara vai lá e desvia 5 milhões de reais, por exemplo, né, quase $1 milhão. Isso com esse câmbio altamente desfavorável que a gente tem no momento, né? E aí, descobrem, ele vai preso. Digamos que seja uma pena muito rigorosa, que ele fique 5 anos preso, o que eu duvido. Mas digamos que ele fica 5 anos em regime fechado, na penitenciária, fica lá comendo o pão que o diabo amassou, né? Oh meu Deus, coitado. Aí ele sai da penitenciária e lá na Suíça tem $1 milhão esperando por ele. Olha que maravilha, né? Então valeu a pena, gente. Né? Porque por mais que seja ruim ser preso, você ser preso e depois de ser preso receber o proveito do crime, é uma coisa extremamente benéfica, uma coisa muito interessante, né? Então, temos que zelar para que isso não aconteça. Infelizmente, a nossa realidade é nesse sentido. É no sentido de termos aí o proveito do crime não sendo, né, devidamente confiscado. Mas a lei diz isso. E a mesma coisa no que diz respeito ao instrumento do crime. Então, o instrumento do crime, né, também pode ser confiscado, desde que ilícito, tá? Então, claro, se eu faço um churrasco aqui na minha casa, né, e um convidado mata o outro com a minha faca de churrasco, essa faca vai ser apreendida, vai ser periciada, vai funcionar como prova no processo, mas depois ao final ela vai ser devolvida, porque não tem absolutamente nada que impeça, né, que eu tenha uma faca na minha casa, isso é permitido. Mas isso aqui vale para coisas ilícitas, né? Por exemplo, uma arma de fogo ilícita, aquelas armas de bandido, né? Que tem numeração raspada, não sei o quê. Então também são confiscadas, tá? Chama atenção para vocês também que o pacote anticrime, esse que entrou em vigor agora recentemente, no começo do ano, trouxe uma novidade aqui para essa questão, né? Então é uma novidade que é um pouco polêmica, deixou alguns penalistas bravos, né? Que diz o seguinte, que esse confisco do produto do crime, justamente por conta de ser uma coisa difícil de acontecer, né, difícil de você provar que é produto do crime, porque é claro, né, gente, não é só o problema de mandar o dinheiro para a Suíça, existe o problema também de lavar o dinheiro, né? Então o dinheiro some, desaparece, né? E você acaba não tendo assim, muito como rastrear, é muito difícil você fazer essa investigação, vocês sabem disso. Então o pacote anticrime, tentando resolver esse problema, o que ele fez? Ele falou o confisco do produto direto do crime, claro, evidentemente, mas ele também prevê a possibilidade, vejam vocês, de confiscar ganhos de patrimônio que o réu eventualmente tenha tido, que não são compatíveis com a renda dele, no período do cometimento do crime. Então digamos, né, que o cara ganha, sei lá, 10 mil reais por mês. Então em um ano ele ganha 120 mil reais, 130 com 13º. Então o máximo que o patrimônio dele pode aumentar por ano é 130 mil reais. Não tem como aumentar mais do que isso, honestamente, né, a menos que ele tenha outro emprego. Mas esse outro emprego vai ter que aparecer, né? Então, assim, isso é o máximo, porque é claro que o cara vai gastar dinheiro para viver. Então, assim, se ele ganha 10 mil, se ele for muito econômico, né? Quem sabe ele consegue guardar 7, 8 mil por mês, né? Mas não consegue guardar muito mais do que isso. Então fica incompatível. Caso você tenha uma situação em que ele começa o ano, né, ganhando 10 mil por mês, com um patrimônio de 300 mil reais, e acaba esse mesmo ano com um patrimônio de 10 milhões. Então o que a gente vai entender, né? Que esses 9 milhões e tanto aí que apareceram do nada, muito provavelmente tiveram origem ilícita. E daí
o pacote anticrime também autoriza o confisco desse patrimônio, ainda que a gente não consiga provar que ele teve uma origem ilícita, tá? Então vejam vocês que interessante, né? É uma coisa muito polêmica, porque vai ter muito penalista dizendo que isso é injusto, porque você está presumindo, né, que o patrimônio da pessoa é ilícito, o que não seria adequado. E de fato é isso mesmo, você está presumindo que o patrimônio é ilícito. Mas por outro lado, e aqui deixo a questão para vocês formarem as suas próprias convicções, né? A pessoa tem contraditório, tem ampla defesa, né? Então mostra que é ilícito, né? De onde que veio esse dinheiro todo, se não foi do crime, né? Então é uma forma de tornar mais fácil esse confisco, tá bom? E para terminar, gente, vamos falar aqui rapidinho sobre os efeitos específicos da condenação. Aqueles que não são automáticos, que são apenas para alguns casos especiais, né? E que devem ser motivados pelo juiz. Então o primeiro deles, que está na crista da onda, né? Pergunta aqui da semana, que eu tenho certeza que vocês me fariam se nós estivéssemos nos encontrando presencialmente, né? Perda do cargo, função, mandato eletivo do funcionário público que comete crime no exercício das funções. Então vejam isso, em alguns casos a lei prevê que o funcionário público, qualquer um, pode ser eu, que sou professor da USP, funcionário público, pode ser o cartorário, né? Pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser o presidente da República. Qualquer funcionário público que cometa um crime no exercício das funções, sendo condenado, o efeito pode ser a perda do cargo, do mandato, né, e tudo mais. Então, é a pergunta que está todo mundo me fazendo, né? Eu não estou saindo muito de casa, mas às vezes as pessoas me perguntam por e-mail, então já falo aqui para todo mundo, né? Sem entrar em nenhuma discussão política, sem pré-julgar ninguém, mas a questão que todo mundo está me fazendo, vocês já sabem, né? Então, o presidente, ele pode sair do cargo se as acusações que o Moro fez forem verdadeiras? Eu vou dizer para vocês que sim, isso pode acontecer, tá? É claro que terá que ter todo um processo penal, que vai correr lá no STF, porque é presidente da República, tem prerrogativa de função, e vai ter que ser tudo muito bem demonstrado que o que está sendo alegado é verdade, tá? Mas se for verdade, e ele tomar uma condenação criminal por ter cometido crime no exercício do seu cargo de presidente, ele pode perder o cargo sim. E vejam, isso não se confunde com o processo de impeachment, porque impeachment é outra coisa. Impeachment acontece lá no Congresso Nacional, como vocês sabem, né? Todo mundo acompanhou o impeachment da Dilma, os mais velhos devem lembrar do impeachment do Collor. Então, aqui é outra coisa. Aqui é a perda que vai acontecer por conta de uma condenação criminal. É um efeito da condenação criminal, tá? Então, isso é possível sim, tá? A gente pode ter também, né, o caso de perda do poder familiar, da tutela, curatela, nos casos em que a pessoa comete o crime contra filho, né, contra tutelado, contra curatelado, e daí também a gente vai ter a perda desse poder familiar, porque não tem sentido, né, gente? Então, o cara comete um crime lá contra o filho, tenta matar o filho, mas continua tendo poder familiar, né? Continua... Não, claro que não, né? Vai perder o poder familiar, obviamente, né? E por fim, uma última coisa, que é prevista lá pelo Código de Trânsito, é a inabilitação para dirigir veículo automotor. Então a pessoa pode perder a carteira de motorista, e isso também não tem nada a ver com aqueles 20 pontos lá do Detran, caso cometa um crime doloso usando o carro. Então, por exemplo, né, se eu vou lá e atropelo alguém de propósito, né, então eu não gosto do professor de penal, vou passar por cima dele. Então, o que vai acontecer? Eu posso perder a minha carta, tá? Por conta de ter sido condenado por crime doloso praticado na direção de veículo automotor. Tá bom, gente? É isso. Agradeço demais a atenção de vocês, desejo excelentes estudos e nos vemos na próxima. Muito obrigado e até lá.